Quadro Talentos e Carreiras de hoje, vamos receber aqui o gestor em RH, Bruno Santana. Meu amigo Bruno Santana, obrigado pela presença, viu, Bruno? Ótima tarde, Barazal. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Um prazer todo nosso. Em relação a universitários que prolongam a universidade para manter o emprego ou o estágio, Bruno, isso também só pode ser feito se tiver só com um ano de contrato, né? Porque se estourar 2 anos não pode, né? Exatamente, porque um estagiário ele pode fazer um estágio no máximo por 24 meses ou enquanto ele tiver um vínculo lá com a universidade. Então, por isso, é possível, sim, prorrogar o seu estágio. Mas, na verdade, Bruno, tem muitos estudantes que prorrogam o estágio ou adiam a formatura para garantir o emprego, porque estão precisando de dinheiro, né? Não tem emprego, então está precisando pagar uma conta, apesar que é uma bolsa de estudo, mas sempre sobra uma, né? Até porque a bolsa que é ofertada é uma oportunidade para ele pagar a sua faculdade, própria faculdade, ou até mesmo para ele poder pagar algumas contas pessoais. Então, se ele ainda tiver esse vínculo, principalmente agora no estágio obrigatório, que é o caso de alguns cursos que existem, então há essa possibilidade sim, e é uma estratégia interessante para o jovem, porque se ele se formar e não tiver o estágio, fica mais difícil para entrar no mercado de trabalho. Perfeito, temos aqui algumas perguntas, pode colocar o nosso telefone, você pode enviar perguntas para o nosso quadro. Olá, Bruno, gostaria de saber se o tempo de compromisso de estágio pode ser rescindido antes. O Emanuel de Itapetininga que está perguntando, Bruno. Boa tarde, Emanuel. Muito obrigado por sua pergunta. Sim, pode ser rescindido. O contrato de estágio ele pode ser rescindido por ambas as partes, pela empresa ou até mesmo pelo estagiário a qualquer momento. Não há uma multa contratual. Perfeito. O Ramiro do Jardim Nova Sorocaba pergunta, Bruno, queria saber se a empresa paga o vale alimentação no estágio. Se a empresa é obrigada a pagar o vale alimentação no estágio. Está na lei de estágio isso? Ótima pergunta. Não há uma obrigação. Algumas empresas entendem que esse benefício vai motivar o estagiário e acabam ofertando, mas não é uma regra, não está descrita na lei do estágio sobre isso. A Camila, o Bruno de Jumirim, está perguntando assim, olha, Bruno, boa tarde, sou estudante e quero saber por que fazer um estágio é tão importante. Olha, o estágio, ele abre as portas para o mercado de trabalho. Então, quando você for para uma entrevista de emprego e se a pessoa perguntar, você tem experiência? O estágio pode comprovar essa experiência inicial. Então, por isso, o grande conselho é para fazer um estágio. E para validar o curso também precisa de horas de estágio. Né? Exatamente. Alguns cursos têm o estágio obrigatório. Então, se não fizer o estágio obrigatório, essa pessoa não vai colar grau, não vai concluir o seu curso. Se eu não conseguir um estágio antes de terminar a faculdade, Bruno, o que é que eu posso fazer? Eduardo Araújo do Jardim Pagliato, Sorocaba. Obrigado, viu, Eduardo? É uma ótima pergunta também. Alguns casos, existe uma exceção, se a pessoa ainda tiver o vínculo, no caso do estágio obrigatório, é possível ele fazer o curso, mesmo tendo terminado, porém ele precisa ainda ter esse vínculo com a instituição de ensino. Última pergunta, qual o período mínimo de estágio, Bruno? É o João do Central Park Sorocaba que está perguntando. Ótima pergunta também. Hoje, o contrato mínimo praticado no mercado é de 6 meses e o máximo é 24. Lembrando que pode ser rescindido a qualquer momento, de repente com 2, 3 meses, a empresa ou o estagiário de repente não se adaptou, pode ser rescindido o contrato. Quero agradecer a presença de Bruno Santana, gestor em RH no quadro Talentos e Carreiras. Coloca, por favor, o contato do Bruno Santana aí, se você tiver alguma dúvida. Obrigado, viu, Bruno? Você está à disposição, né? Muito obrigado, ótimas perguntas hoje. Tá certo. Muito interessante. Obrigado por agilizar o nosso debate aqui, o nosso bate-papo. Obrigado,